confinados a um ambiente escolar, né, estamos restritos a algumas coisas também. Por isso a importância do protagonismo da família nessa constante, porque senão a gente não vai conseguir avançar. E não adianta falar, olha, o ano está perdido, ou vamos pensar em outras coisas. Não, a gente precisa lidar com o que a gente tem para o momento. E o que a gente tem para o momento, caro professor? Nós temos a família. E precisamos trazer a família para junto da gente. Mas a família só vai participar se ela puder entender que aquilo que ela é estimulada a fazer com a criança tenha um resultado, tenha um propósito. Por isso que nós, enquanto professores, precisamos planejar bem o que serão essas atividades domiciliares para que os pais deem conta de fazer, já vislumbrando o resultado. Pegando esse gancho aí, dessa questão, duas coisas muito importantes que o professor também falou, essa questão da família, da espiritualidade, que a inteligência emocional, no caso aí, ela seria o norteador dessa educação, né, da criança. E é interessante também pensar que a educação, ela tem por finalidade o desenvolvimento de novos conhecimentos ou comportamentos, que ficou claro isso que o professor falou, essa questão do comportamento, né, desde que ele está sendo gestado. E ela é mediada por um processo que envolve a aprendizagem. Por isso que a gente fala que quando alguém aprende, ele adquire competências, né, como a Mel acabou de falar, para resolver problemas e realizar tarefas. E isso só se faz com esse equilíbrio desse conjunto. Então, o que nós estamos precisando? É estimular a criança a aprender a resolver problemas, né? Para que ela consiga caminhar nesse processo de ensino-aprendizagem. Sí, en ese sentido, nosotros tenemos, con nuestro centro de investigación, colaboramos habitualmente con varios países y tenemos estudios ya de intervención entrenando educadores para desarrollar metodologías que apuntan a lo que mencionaba Larisa, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje, o enseñanza en realidad, es mejor el concepto, enseñanza basada en problemas y proyectos. Y de verdad, querido y querida, la barrera para que eso se logre instalar en las instituciones educativas no son los estudiantes, y gran parte de las veces no solo son los educadores, ¿no?, sino que también son los equipos directivos, que incluso las limitaciones del mismo Ministerio de Educación. Hemos generado hermosos proyectos, incluso usando sistemas de robótica, con el sistema de robótica de Lego Education, que es maravilloso, y que no han podido seguir adelante, no por el estudiante, no porque el estudiante no pueda, porque el estudiante en su cerebro trae precargadas las funciones ejecutivas necesarias para aprender de esa manera naturalmente, sino que es una barrera más del adulto en ese sentido. Entonces, por eso creo yo, como decía tanto Larisa como Mel, es trascendental el conocer algunas cosas, ¿no? En ese sentido. Hay algunos conceptos que están erradísimos y que creo que deberíamos erradicar para que las cosas que sí funcionan se puedan aplicar. Pode continuar, professor. Sí. No, puede traducir para que no se... para que não, é que às vezes alguém liga o som e dá interferência mesmo, né? Isso é coisa do sistema do Zoom. Ah, não tem problema. E essa tecnologia, todo mundo está aprendendo um pouco, né? Como está isso aí no Chile? Mas para retomar essa ideia que o professor falou mesmo, então, se os comportamentos dependem do cérebro, a aquisição de novos comportamentos é importante, então, o objetivo da educação é entender esse funcionamento, né? De como estimular. O que ele precisa, né? Quais são os insumos que ele precisa? Sí, yo creo que si uno no sabe, es como... es duro decirlo, ¿eh? Pero los datos que hemos nosotros investigado en Latinoamérica en particular, y quiero ser sincero, no los publicamos por respeto a las instituciones con las que hemos trabajado y por respeto a los colegas educadores con los cuales hemos trabajado, que ellos han poco abierto su corazón y nos han contado la realidad. Es que hay muchas concepciones erradas que, como menciona, afectan la práctica, afectan la toma de decisiones de cuál es la práctica más eficiente, ¿no? Y es como hay una línea paralela entre lo que el niño necesita
para ser estimulado más efectivamente, y lo que nosotros como adultos creemos que funciona, ahí hay bastante que investigar. Una de las cosas que yo creo que pasa es la poca comprensión de cómo el ser humano aprende, más allá de la forma conceptual de que alguien puede adquirir algo, ¿no? Porque en realidad el ser humano aprende por experimentación, por el día a día, por el compartir con el otro, ¿no? Y los modelos educativos cada vez se han estandarizado en nuestros países, ¿no? Para aumentar la cobertura, cantidad de personas, pero han perdido ese foco. Entonces, muchas de las experiencias no están llegando. O hay un concepto más complejo todavía, que sé que por tiempo no lo podemos conversar, pero esta conceptualización para que lo revisen después con tiempo, o si quieren más información, nos pueden contactar a través de Larisa Email con respecto a este tema de la concepción de la neurodiversidad. Y al final, si uno ve el cableado cerebral, ve el sistema por el cual el ser humano aprende y adquiere, es totalmente igual en todos los seres humanos. No hay modificaciones, salvo que un ser humano tenga una alteración genética, tenga algunos problemas inducidos por un accidente cerebral, pero cuando uno va y compara resonancias magnéticas funcionales, que es con una de las últimas tecnologías que logré trabajar con un equipo de la Universidad Católica del Paraíso, aprovecho de mandarle un saludo ahí al equipo, al doctor Carlos Cristi, y otros proyectos que estamos trabajando en convenio con la Universidad Adventista de Chile, que es el convenio que tenemos vigente con una universidad acá en Chile, que ahí estamos trabajando muy fuertemente con el equipo de la carrera de Educación Física, con el doctor Alexson, con el profesor Gustavo, estamos trabajando algunas líneas relacionadas con la estimulación, y también estamos trabajando específicamente con la carrera de Educación Diferencial, que ve de alguna manera todos estos conceptos de inclusión, etc. Esa particularidad, y es que cuando tú metes a alguien a una resonancia magnética funcional, a una tomografía axial computada, en algunos casos ves el mismo cerebro y ves los mismos niveles de actividad y procesamiento que, ojo, no entendemos muy bien, porque todavía no entendemos bien cómo funciona el cerebro, ¿no? A cabalidad, pero aún así se ha conceptualizado en educación que existe esta especie de conceptualización de neurodiversidad bien difusa, y que eso limita. Hay una metodología en particular que es diseño universal de aprendizaje, que está basado en esto, pero que cuando tú buscas la evidencia científica en Latinoamérica publicada, no hay muchos artículos probados con estudiantes y con un buen diseño. No sé si me entienden. O sea, como hay tantas preguntas sin contestar, creo yo, del funcionamiento del cerebro. Sí hay algunas claras, como por ejemplo que hay un sistema que aprende en base a la experiencia, que tiene toda una fase de procesamiento para poder hacerlo. De alguna manera se han generado estas malas concepciones. Nuestra preocupación en realidad como centro de investigación es que eso afecta a los niños, porque algunos niños terminan siendo etiquetados o terminan siendo clasificados, ¿no? Que este puede o no puede, que es lo que pasa en nuestros países, o este tiene las habilidades matemáticas y este no, y resulta que si tú cambias algunas variables, ese niño que no tenía habilidades matemáticas, casi incluso por diagnóstico, sí empieza a funcionar en esa particularidad. Entonces, yo creo que la esperanza que tenemos es eso, la capacidad de cambio y transformación que tiene el cerebro, pero que depende de un educador y educadora muy comprometido, esto quiero decirlo, y muy apasionado por lo que hace, y también con hartas capacidades para diseñar experiencias, ¿no? Así que, sobre todo en este contexto, ¿no? Que pasó a ser este contexto que modificó, de hecho, que en ninguno estábamos preparados para una cosa como esta. Ok. É Estão isso. vendo que essa é uma live muito especial, que a gente está treinando o cérebro a entender espanhol também, né? Ô Mel, posso fazer uma colocação aqui? E aí, fazendo o gancho dele com a pergunta que a gente tinha combinado, deixa eu fazer uma colocação aqui. Então, nessa fala do professor, o que a gente entende é que aqui no Brasil nós falamos muito em aprendizagem baseada em experiência. Veio a Base Nacional Comum Curricular, trouxe isso muito forte e trouxe metodologias ativas. Então, quando o professor coloca nessa questão da interação e da experiência, né, a gente tem bem forte essa questão das estratégias pedagógicas aliada ao processo de ensino-aprendizagem, não é?
e essas experiências de vida também aliadas, às quais o indivíduo ele é exposto, e isso vai desencadear, então, processos que vocês sabem mais que eu, que são cientistas dessa área da neuroplasticidade. E aí que eu faço essa pergunta para a professora Mel, né? Que será que dá para continuar o ensino-aprendizagem de nossas crianças nesse isolamento social, pegando esse gancho do professor Daniel, essa questão das experiências, trabalhando as emoções, e aí, como que a gente vai amarrar toda essa situação aí? Esta é uma pergunta difícil, né? Mas nós somos habilidosos e precisamos pensar em estratégias que realmente possam garantir. Que a gente precisa sair dessa dimensão da educação formal. Se você pensar no processo ensino-aprendizagem, especialmente na educação infantil, né? Nas folhas, nos desenhos que as crianças produzem, a gente não pode simplesmente dar uma apostila para o pai em casa e pedir para que o pai faça isso, para que o pai coordene isso dentro de casa. Porque aí, ao invés de se ter um processo ensino-aprendizagem eficiente, você tem uma demanda maior para a família e pode só aumentar o nível de estresse e o contexto que já está pouco harmonioso dentro de uma família. Então, o que a gente precisa pensar? Esse processo de ensino-aprendizagem, ele se dá de muitas maneiras, né? Ele se dá de vários locais. Então, essa vivência com a família precisa ser melhor aproveitada. E como que a família pode estimular isso dentro de uma concepção do cérebro, né? Como que pode ocorrer essa estimulação? Então, aí eu gostaria de voltar aqui a bola de isopor como se fosse meu cérebro. Essas bolinhas são os meus olhos. E aí eu quero contar para vocês o seguinte, que toda a informação que a minha retina capta, ela vai ser processada aqui, na área verdinha do meu cérebro, que é aqui na minha nuca. Toda a informação sonora, de memória, aqui nessa área laranja, que é a área temporal. Já a área sensório-motora, aqui nessa área vermelhinha. E essa área amarela é a área responsável pela intencionalidade motora, aquilo que eu quero realizar, saltar, pular, e também uma área responsável pelo planejamento. Então, nós, enquanto professores, precisamos pensar em estratégias pedagógicas que possam estimular todo o cérebro e trazer essa receita, essa abordagem para o pai e para a mãe. Então, um exemplo simples, um diálogo entre pais e filhos. Geralmente os diálogos são assim, sim, não, pode, não pode, né? Com uma criança de até 6 anos, os diálogos são bem escritos, então a gente precisa estimular o pai e a mãe a ter um diálogo um pouco mais aprofundado, para que possa contemplar um pouco mais de palavras, para aumentar o vocabulário dessa criança, o repertório, para que esse diálogo parta de um lugar do afeto, porque um importante componente para a aprendizagem é o afeto, é a emoção, é a liberação desses contextos, né, professor? Então, a gente precisa pensar nisso. E quando a gente pensa na emoção, a gente pensa em estruturas cerebrais que são ativadas lá dentro do cérebro. Então, se a gente propõe uma atividade que seja um diálogo, que esse diálogo convide a criança para olhar para determinado local, para determinado objeto, então você vai estar trabalhando essa área. Se esse diálogo contém alguma coisa, algum registro de memória, você vai estar estimulando essa área que é o lobo temporal. Esse diálogo também tem situações para você manipular um bombril, um algodão, alguma coisa. Qual área que vai estar sendo estimulada? Esse diálogo também pode contemplar uma corrida, um jogo, né? Quem é que chega primeiro aonde? Essa intencionalidade motora, esse planejamento para a execução das ações nessa área amarelinha. E certamente vai despertar emoção. E a emoção está dentro do cérebro. Então, veja, nós estamos falando de irrigação. Toda vez que eu proponho que uma área do meu cérebro seja estimulada, eu estou dando um comando que aquela área vai receber um fluxo sanguíneo,
vai receber um aporte de oxigênio e de glicose, que é alimento necessário para sinapses, para produção hormonal, para tudo aquilo que se precisa. Então, nós precisamos pensar em estratégias que elas não precisam ser mirabolantes, mas elas precisam ser objetivas. Para que eu quero fazer isso? Para que eu vou estimular o pai dessa criança a fazer alguma coisa? Qual a intencionalidade disso? O próprio diálogo, qual a intencionalidade? Aumentar o vocabulário da criança, aumentar o repertório de palavras dessa criança. Por quê? Porque já ela vai chegar no ensino fundamental, no primeiro ano, ela vai começar a fazer frases, já ela começa a produzir textos. Então, a gente precisa dar elemento para essa formação. E esses elementos, qualquer um pode fazer. E, neste momento, a gente precisa de ajuda de todos, né? A gente precisa dessa concepção e dessa consciência global. Porque se a gente não conseguir levar isso para o pai, para o familiar, de uma maneira simples e convidativa, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa realmente ter parcerias. E é isso aí. Então, nessa questão de parceria que a gente fala entre professores e escolas, então a gente tem a noção de que o trabalho do educador ele pode ser mais significativo e eficiente quando ele conhece o funcionamento cerebral, né? Mas, e professor, quer fazer alguma fala? Professor Daniel? Perdón, no escuché. Algo pasó con el mensaje. De acordo com o que a professora Mel disse, né, eu comentei que o trabalho do educador ele pode ser muito mais significativo quando ele conhece o funcionamento, né, cerebral, porque ele consegue realmente fazer isso, como a Mel falou, propor uma atividade e estimular a determinada idade séria, de acordo com a idade séria desse aluno, não é? De acordo com o desenvolvimento da faixa etária em que ele está. Sí, de hecho, creo que son como esos elementos básicos que uno debe tener para poder enfrentarse más efectivamente a la enseñanza, sobre todo pensando que estamos trabajando con un ser humano que además es un ser humano que está en proceso de desarrollo y que nuestras acciones pueden abiertamente favorecer y aprovechar ese cerebro sumamente bien diseñado para responder favorablemente a las iniciativas o experiencias que el educador desarrolla de alguna manera. Y a su vez responder negativamente a esa condición o a esa situación particular. Yo creo que por eso pasa mucho que tenemos niños pequeños, por ejemplo, es algo que hemos reportado con nuestro equipo acá. Tenemos un par de educadoras diferenciales que trabajan con nosotros en el equipo. Y hemos conversado, en ese caso una educadora que trabaja con nosotros, Verónica Rojas, de acá de Chile, que hemos conversado ese punto de que, por ejemplo, hay un sobrediagnóstico actualmente de niños con problemas de escritura, ¿no? Que no saben escribir o que no pueden escribir. Y resulta que en realidad, si uno lo piensa, ustedes saben que ahora los niños para hacer trazos, no sé, antes cuando éramos nosotros pequeños, ¿no? Hace poco tiempo, cuando éramos pequeños, a uno cuando le hacían dibujar, a uno le pasaban un lápiz, ¿cierto? Y uno rayaba, ¿cierto? Un cuaderno, pintaba algo, y por lo tanto teníamos una práctica de algunos patrones que iban a servir para que en el futuro, cuando enseñáramos escritura, fuera un poco más fácil, porque el circuito, de hecho, el circuito está diseñado para escribir, ¿no? De hecho, el circuito cerebral está diseñado para interpretar grafemas y transformarlos en fonemas, ¿no? Lo único que ayudamos nosotros es a estimular ese circuito. Entonces, en el caso de esto que estamos hablando de escribir, ahora los niños, si pensamos, los niños cuando pintan, toman un celular o un dispositivo y hacen así con el dedo, o el otro día pillé una aplicación que el niño para pintar, dice voy a pintar, y aprieta porque va pinchando números, ¿no? Y en base a ese número se coloca un color. Entonces, una de las cosas que ahí uno puede darse cuenta, como decía Mel también, es que hay necesidad de conocer los procesos de funcionamiento, porque eso te va a permitir tener una mejor toma de decisiones al momento de estimular. Y ahora un poco, sobre todo quería dar dos tips importantes, sobre todo por la contingencia, y que además tiene que ver con que, como sabe Larisa y Mel,
tengo que extrapolarme a otra, tengo que hacer sinapsis con otra reunión. Pero no quería irme sin comentarles a las familias, ¿cierto? Y también a los educadores la importancia que tiene que en este momento nuestra preocupación vital sea estimular algunas variables que son sumamente sensibles para la mantención del desarrollo cerebral en estas condiciones de encierro, ¿no? Nosotros llevamos en Santiago de Chile casi 6 semanas, pasando a 7 semanas, y créanme que de momento, creo yo, ninguno de los países tenemos claridad la fecha donde esto va a terminar, ¿no? Hay países que están hace más tiempo que nosotros y aún, o sea, nosotros tenemos contacto con gente de España, por algunos contactos de investigación. Hemos estado conversando muy fuertemente con el director del laboratorio donde yo colaboro en Perú, por ejemplo, el doctor Luis Aguilar, en el Laboratorio de Neurociencia y Conducta de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tiene muchas redes más que nosotros allá en Europa. Y claro, no sabemos cuándo esto va a terminar, no hay una fecha aún de momento, y esperamos que de alguna manera esto se frene, ¿no? Y por lo tanto nuestras acciones en casa con nuestros niños, ¿no? Y de los docentes con sus estudiantes, hay dos cosas que recomiéndenlas y pidan que sean estimulados los niños en esa línea. O sea, que se integren a la rutina diaria. Creo que una de las más importantes es el tiempo de vínculo familiar, el tiempo de compartir, de jugar juntos, de conversar, de reírse. O sea, creo que tenemos una oportunidad impresionante donde el mundo se frenó y que es un tiempo para compartir con la familia, comer juntos, no sé, a mí que me toca viajar bastante, o sea, almorzar todos los días con los niños, disfrutar eso es maravilloso con mi esposa. O sea, encuentro que es un tiempo independiente de todas las presiones que tenemos, ya sea financieras, de trabajo, o sea, qué lindo ese tiempo que estamos viviendo de poder compartir con nuestra familia. Eso es algo que los niños deben percibirlo como algo positivo, como algo importante, sobre todo 0 a 6 años, donde nuestro equilibrio emocional, nuestra función ejecutiva de autorregulación emocional, hace una influencia en el desarrollo de la función ejecutiva del niño de regulación emocional. Si nos ven asustados y desregulados emocionalmente y manejando mal los conflictos, el cerebro de ese niño va a replicar esa conducta. La va a replicar porque es lo que está viendo, va a ser la influencia del entorno. Entonces, uno de los variables importantes es disfrutar, hacer juegos de mesa, jugar con ellos es algo importante, ¿no? Y el segundo tips, que es con el que quiero cerrar y que creo que desde hace un tiempo tiene una importancia relevante. Hay mucho, yo le sigo mucho la pista a todos mis amigos de Brasil, sobre todo de los laboratorios que trabajan en este momento con ejercicio físico. Yo circunstancialmente pude estar en Río Claro hace unos años y ha sido una experiencia maravillosa. Tengo grandes amigos de ahí, nos conocimos con Mel, por ejemplo, también con Daniela Coraza, una académica sumamente importante en ejercicio físico, el doctor Gobi, Lilian Gobi, que también trabajan en ejercicio físico. Y creo que ahí hay una clave que todavía no la estamos aprovechando los educadores, y que es que si tú haces, como decía Mel, juegos activos para enseñar cosas, eso va a contribuir mucho más, no solo a aprender algo, sino que también al desarrollo. Algo que es trascendental. O sea, si usted logra hacer que su niño o niña tenga pequeñas estimulaciones físicas, ¿no? Yo solo voy a dar un tips. Nosotros en casa lo que hacemos, porque a los niños se les ocurrió, a nuestros hijos, a José y Joaquín, bailar un ratito en la noche estos videos de Just Dance, que es este videojuego, y los 4 bailamos ahí. Eso implica ese tiempo de compartir juntos, pero aumenta la intensidad del ejercicio, se aumenta el flujo sanguíneo, como decía Mel. Hay varios neurotransmisores que aumentan su concentración. De hecho, hay estudios que muestran, muy respetados, o sea, evidencia mundial, que muestra que estos shots de actividad, ¿cierto?, van a ayudar mucho a mejorar algunas variables de la concentración, la regulación de conducta, etc. Entonces, creo que ahí tenemos una clave, dos claves importantes: disfrutar de este momento, regular el equilibrio emocional, pero también tener juegos de actividad mucho más activos
lo común. Y ahí sé que los niños y niñas son súper activos. Creo que todos los que hemos trabajado con niños pequeños en el aula, ¿no? Es maravilloso hacer clases con ellos, porque se mueven todo el rato, son como un tornado. A mí me encantaba eso, no sé si al resto, pero eso, andar corriendo como loco por el patio, por la sala. De hecho, yo quiero aclarar algo solo para terminar, quiero cerrar esa idea, es que de verdad los niños no, o sea, los seres humanos no aprendemos sentados, aprendemos en movimiento. Algo pasa en el modelo educativo que se ha alejado particularmente de las cosas que más ayudan. El arte, la música, la educación física, el ejercicio físico, la expresión corporal. Si yo solo mencionara esas 4 variables, podríamos estar de verdad generando, o sea, si uno modificara esas 4 variables, podríamos mejorar muchos problemas de educación en nuestros países. Además que no son de alto costo esas acciones. Por eso digo que son, por ejemplo, 4 acciones de ayudar a la expresión corporal en su casa, pintar, dibujar, comunicarse con otro, que son acciones que igual las familias podemos hacer, que no requiere de un dispositivo electrónico y que requiere más que nada de usar el cerebro que nos han dado, ¿no? Y que además tiene sistemas de imaginación precargados, no necesitamos actualizarlo, de hecho, ¿no? Eso, muy agradecido por la invitación, por el tiempo, y espero tener obviamente la oportunidad de poder compartir. Yo quiero, sí, darle muchas gracias, ¿cierto?, a Larisa y a Mel por esta oportunidad, y también aclarar que lo que estamos haciendo como centro de investigación, para que después nos busquen en Facebook, ¿no? De hecho, tenemos un canal de YouTube donde tenemos unos programas de entrevistas que pueden ayudarles también. Es un equipo de trabajo, no soy yo solo, ¿no? Hay como 15 o 20 personas que nos colaboran, tenemos varios educadores que están trabajando con niños en este momento, tanto en Centroamérica, en El Salvador, como gracias ahí a Fundación Veritas que nos apoya, y en Chile en particular, y en Perú también tenemos varias experiencias. Así que yo agradezco mucho a los educadores y educadoras que trabajan con nosotros y ojalá que otra vez nos juntemos a charlar de esto, ¿no? Nossa, professor, que maravilha, né? Quanta coisa, muito legal. Eu pontuei várias coisas aqui. Nossa, que rico. É bem o que o professor disse. Se a gente fosse falar de sinapses, isso daí também a palestra, nós íamos ficar até a madrugada, né? Virar o dia. Mas é muito gostoso tudo isso, né? Esse monte de informações e trocas. Mas é isso. Eu vejo o Gardner aí nessas inteligências múltiplas, nessa estimulação, né? Mas então, dando esse contorno para essa fala, né? Dessa forma, quem são os educadores? São coordenadores, professores, pais, né? Todos os que orientam o desenvolvimento de outras pessoas, né? Das crianças em específico aqui. Todas que podem contribuir com isso são agentes de mudanças neurobiológicas, não é? Podemos dizer isso. Então, todos são agentes de mudanças neurobiológicas que levam ao quê? Ao aprendizado. Foi isso que o professor quis dizer para a gente, né? E aí surgem, então, algumas questões que é o motivo da nossa palestra, né, da nossa live aqui. Qual seria, então, professora Mel, essa questão da importância da contribuição da neurociência e de forma prática, como que nós podemos, então, ativar, eu fiz uma anotação aqui, ativar o potencial e o funcionamento máximo do cérebro humano. Eu quero agradecer muito, professor Daniel, foi muito legal tê-lo aqui. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dejar ahí los contactos en el chat también por si alguien nos quiere escribir y claramente pueden contactarnos a través de Larisa Mel. Les mando um grande abraço, que tenham um bom cierre de atividade. Professor, depois manda o endereço das redes sociais do professor, do YouTube, do canal, tá? Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, depois vai ter os endereços, eu vou repassar os endereços de todo mundo, tá bom, professor Paulo, Daniel? Obrigado, professor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. E aí, Mel, com você? Está aberto? Tá? Agora está. Pessoal, então, né, o professor é rico, ele trabalha há muito tempo com isso, ele fala assim, então é muito bacana a gente pensar algumas coisas para a gente pensar juntos, né? Essa importância da neurociência, gente, é fundamental para todos nós.
Porque partindo do pressuposto que o cérebro ele não aprende sozinho, ele precisa de estímulo para aprender, né? E o professor falou de 4 situações que a gente pode usar no nosso dia a dia enquanto estamos na família, né? Ele aponta o exercício como fundamental, essa expressão que a gente tem na fala, nos contextos dos diálogos, a dança, a expressão artística, né? A forma de se expressar. Então, tudo isso são elementos fundamentais para a gente moldurar esse cérebro, porque o cérebro ele vai sendo construído aos poucos e as conexões, que são as sinapses entre as áreas, elas vão se dando devagar. Então, a neurociência hoje sabe de muita coisa interessante para nós enquanto professores. Uma coisa interessante é, gente, o cérebro não aprende se ele estiver com fome e com sono. Então, nós temos esses 2 elementos para pensar. No Brasil, como é que estão nossas crianças que estão em casa, né? A gente sabe da merenda, do kit escolar, né? Do kit alimentação, mas essa é uma questão fundamental para a gente pensar. É lógico que existem outros setores que estão trabalhando com isso, como assistência social, né? Mas são coisas para a gente pensar. A neurociência traz essa informação que para o cérebro aprender, e o professor também coloca que os cérebros, eles aprendem iguais. O mecanismo de aprender, gente, é um mecanismo neurobiológico. Você precisa ensinar, ensina do mais fácil para o mais difícil, e salvo alguma deficiência, né, genética, salvo alguma disfunção, que essa pessoa vai ter uma lentidão ou não na aprendizagem, todos aprendemos iguais. E a gente precisa entender isso. Pessoal, o nosso olho, por exemplo, ele precisa ser treinado. A gente precisa treinar o nosso bebê a olhar em várias direções, de um lado para o outro, olhar para cima, olhar para baixo. Por quê? Porque toda a informação aqui do globo ocular, ela vai ser decodificada aqui atrás na nuca. Então, se essa criança não tem estímulo para que esse globo ocular faça os devidos movimentos, essa área também vai receber pouco aporte de sangue. E o sangue leva o quê? O oxigênio e o alimento para o cérebro. Então, a gente precisa estimular essa parte, que é uma parte muito importante. Os bebês hoje, eles têm uma melhora acuidade visual a partir dos 8 meses de idade. Então, quem trabalha no berçário, quem trabalha na creche, vamos pensar em dar essa informação para as mães. Mães precisam colocar um objeto na frente do bebê e mover esse objeto de um lado para o outro, para cima, para baixo, para que o bebê faça o movimento dos olhos. Fazer isso até que o bebê acabe se movendo, rolando, porque aí vai estimulando outros movimentos. Quando o professor fala sobre a importância do movimento, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Por que, por exemplo, eu sou da educação física, por que eu falo sobre neurociência? Porque, gente, o exercício trabalha o cérebro inteiro. Então, a gente precisa pensar que o exercício é uma importante ferramenta para todos nós. E o exercício, ele não está vinculado só ao professor de educação física que precisa passar. Todos nós podemos usar essa ferramenta. O exercício, ele vai ativar o cérebro como um todo. O exercício, ele vai ativar o sistema visual, porque para você dar qualquer exercício para a criança, que seja corrida, que seja saltos, que seja qualquer coisa, mímica, tá? Jogo do parado, não pode se mover, qualquer exercício. Ele vai usar o sistema visual. O exercício, ele vai produzir som dos pés no chão, os próprios sons da respiração e essa caixa torácica se elevando, porque a pessoa vai ficar mais cansada, esse coração vai precisar bombear mais sangue, então tem esse som. Toda a informação sensorial que o exercício provoca, a sola dos pés desnuda, com o calçado ou com os pés no chão, conseguem, né, mandar informação sensorial para essa área. Não importa se está calçado ou não. Lembra
pensa, gente, quando pisar em alguma coisa no chão, nós já identificamos que tem alguma coisa errada. Qualquer coisa que a gente pise, uma pedrinha, qualquer coisa, a gente já tem essa informação. O cérebro já traz essa informação. E o exercício também envolve o planejamento, a tomada de decisão, como saltar, por que saltar, como imitar, que horas parar. Então, tudo isso ativa muito o cérebro, além de ativar a região subcortical, que é a emoção. Então, nós precisamos nos valer dessas informações que garantam que as áreas cerebrais sejam ativadas. Por quê? Porque nós precisamos construir uma base, e essa base é hierárquica. A gente não consegue construir uma casa do telhado. É preciso construir lá de baixo. Precisamos fazer o alicerce. E é por isso que precisamos, né, nos debruçar nessa estimulação cognitiva, especialmente em época de pandemia. É isso aí, Mel. Eu estava ontem, até fiz um recado, né? Fiz no meu Instagram. Falei, gente, eu liguei a televisão e quanta coisa ruim que está passando por lá, não é? Eu penso que agora também, vendo essas informações, né, que a professora Mel passou, que o professor Daniel passou para nós, a gente também tem que se educar, trabalhar as nossas emoções. É um momento que nós estamos realmente sendo bombardeados com coisas que muitas vezes não nos trazem sentimentos bons, né? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. E o que eu vejo nisso tudo? Uma oportunidade, né? Por exemplo, a gente precisa, às vezes, ler um livro, enquanto professor, preparar uma atividade, e a gente tem, por exemplo, a taxonomia de Bloom, né? Que a gente sempre fala dela. Quando montar uma atividade para uma criança, o que eu quero que ela faça, né? O que eu quero que ela faça e qual vai ser o aprendizado dela após a realização dessa aprendizagem, dessa atividade, o que a criança vai colocar na sua vida de bom com essa sequência de atividades, porque nós estamos nos organizando, a gente sabe que os municípios, o estado, todo mundo está vendo uma forma de reaprender, né? E então, não só o aluno também, mas vamos pensar nós pais, que também, além de professores, educadores, nós somos, né? Nós somos pais, mães e enfim, todos envolvidos aí com a educação da criança, né? E aí a neurociência, essa questão de entender como o cérebro funciona, a gente consegue dar subsídio para eles, não apenas, vou fazer qualquer atividade, não é? Como o professor colocou, a criança já nasce igual os meninos colocaram aqui, Mel, estavam falando, né? Só para fazer um link, Mel, quero agradecer. Eu tenho o Rubinho aqui, não sei se você viu, Rubinho da faculdade, a Beatriz Passos, tá aqui na nossa tela. E aí o pessoal colocou assim, que a criança hoje ela nasce com o celular na mão, né? E isso daí tá trazendo um malefício. A gente precisa realmente pensar nisso, porque o celular, pessoal, a criança fica com o celular na mão e tem esse estímulo, mas ela fica como? Sentada, deitada, mal sentada, né? Com uma postura ruim. Então, a gente precisa criar estratégias para movimentar esse corpo, que esse corpo está em ação, que esse corpo precisa adquirir habilidades motoras e cognitivas para a expressão da vida adulta. Então, é necessário que a gente consiga, metodologicamente, criar, né, mecanismos que a gente consiga dar conta de, olha, qual o objetivo dessa atividade? O que eu quero com isso? E essa atividade depois vai se desdobrar em qual? E quando eu falo com a educação infantil, para mim, a educação infantil é a base de todo o processo educacional. Porque se essa criança não conseguir ter estimulação adequada na educação infantil, o professor do fundamental tem enrolado. E o professor depois do médio também. Então, todo o processo está aqui na educação infantil, onde nós vamos adquirir a base para que outros processos mais apurados sejam fomentados ao longo das faixas etárias. E esse cérebro é um cérebro em constante funcionamento.
O professor disse isso, né? Que até o envelhecimento esse cérebro está em funcionamento. Mas a gente tem que ter uma orientação que o cérebro, na primeira década de vida, né, até os 6 anos de idade, um pouco mais, um pouco menos, é onde são feitas as primeiras conexões nervosas, onde são construídas as primeiras arquiteturas cerebrais. Então, por isso esse apelo pela educação infantil, para que essa criança possa ter as vivências necessárias para que sejam construídos os outros conhecimentos que serão recrutados ali, logo ali nos anos subsequentes. É isso aí. E eu sempre falo, eu quero agradecer aqui a presença também dos meus alunos do Manual da Professora Larissa, que são alunos do cursinho preparatório para concursos nas carreiras educacionais. E eu sempre falo, essa questão do olhar, Mel, que você comentou, eu falo para eles assim, eu quero treinar o olhar de vocês, olha, lembra quando eu falo para resolver as questões de língua portuguesa? Eu quero treinar o olhar de vocês para que vocês consigam ver o que é importante ali na prova, né? E isso é verdade, isso daí é o que dá certo, né? E o pessoal está falando aqui da Unifadra, quem que está a Unifadra Conta 1, só não está aparecendo o nome, né? Eu sempre falo isso, né, galera? O pessoal da pedagogia, da Unialpa também estão presentes, os professores, tem muito amigo nosso, Mel, que está aqui no YouTube, muitos alunos também, colegas de trabalho, a Alice, o Edson, Renata, tem uma galera aqui no YouTube falando, dando contribuição, elogiando essa contribuição, porque na verdade é uma gotinha daquilo que a gente precisa parar para pensar, tira aquilo que é ruim, vamos pensar em coisa boa, é isso, porque nós também precisamos nos treinar. Deixa eu ver quem é que está aqui, né? Acho que nesse contexto, Lari, nós, enquanto professores, né, da educação infantil, a gente precisa deixar o nosso trabalho um pouco mais leve. Porque, assim, ó, de uma hora para outra, nós tivemos um monte de função. A gente tinha o nosso planejamento, todos nós professores já fizemos o nosso planejamento no início do ano, e aí de uma hora para outra tem que repensar, tem que fazer outra coisa, tem que gravar aula, tem que fazer apostila. Gente, é um monte de coisa. Então, assim, olha, vamos pensar, a gente já programou, não já? Lá no início do ano, a gente já programou. A gente já sabe que tem que colocar, implementar, colocar em prática a base nacional comum curricular, e a gente já sabe que é o currículo paulista. Então, a gente não precisa se reinventar. Olha, a gente já se programou. O que a gente precisa agora, que é uma coisa que a gente não tinha se programado, a gente precisa pensar que a atividade planejada, ela precisa ter significado para o pai. Então, aquela atividade para a educação infantil que eu programei, qual é a explicação que eu vou dar para o pai para ele fazer aquilo? Então, se eu vou estimular o pai a brincar com uma criança, por que ele vai brincar? Ele precisa saber por que ele vai brincar. O que isso vai acarretar depois, tá? E isso precisa ser de uma forma mais leve. A gente só vai conseguir fazer isso se for mais leve. Então, eu estou vendo muitas coisas e acho que a gente precisa parar e pensar juntas. Todos nós, todos, fazer essa construção. Né? Quais os métodos que a gente vai utilizar para registrar essas atividades na casa? A gente não precisa de 1 milhão de fotos. Uma ou outra foto a gente já consegue registrar. Porque aí nós temos também problemas operacionais. Nossos celulares também estão cheios de coisa, né? Não dá para ter um monte de foto, um monte de vídeo, um monte de coisa. Então, a gente precisa deixar as coisas mais claras. Olha, pai, faça essa atividade, mande um registro para mim. E esse registro vai para o protocolo da escola. E a gente precisa fazer isso de um lugar mais afetuoso, onde o pai se sinta parceiro, se sinta colaborador. E a gente sabe que tem pai que vai participar, beleza, que será um sucesso. E a gente também sabe que tem pai que não vai participar. Então, a gente precisa começar a parar para pensar também na retomada das aulas. Como é que esses alunos virão? E dentro desse contexto, não adianta a gente ter a ingenuidade que eles virão pior, que será difícil. Não é, viu, gente?
porque esse convívio com a família não é ruim, é muito bom. A gente tem proposto isso há muito tempo para a família, né? Agora, salvo alguns ambientes de violência, alguns ambientes diferenciados, que é onde a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado, no geral, essas crianças virão com uma experiência muito bacana, de uma visão ampliada de mundo, virão com uma realidade diferenciada do que é família, porque a maioria da família está em casa, né? Então, são elementos que a gente vai ter que replanejar quando essas crianças voltarem. E agora, a gente não precisa se desesperar. Vamos pensar com calma. Olha, eu já programei, eu já planejei no início do ano. Então, agora eu só preciso pensar naquilo que realmente vai ter significado para que o pai entenda e que faça, né, de uma forma prazerosa, porque não adianta nada fazer gritando, fazer, né, com palavras agressivas, também não adianta. Você viu o que o professor falou? O cérebro aprende tudo. Ele aprende positivo e aprende negativo. Então, o que a gente quer que essa criança aprenda? A gente quer que aprenda coisas positivas, né? Tudo bem que não precisa ser um mar de rosas, mas a gente quer colocar nesses caminhos aqui, esses primeiros caminhos que nós estamos fazendo, coisas positivas, coisas valorosas, que possam ser aproveitadas, né, nos anos subsequentes. É isso aí. O pessoal da Escola Getúlio Vargas elogiou a palestra, Josaldo Cruz. Aqui, nossa, são muita gente. Nós tivemos 170 pessoas, 270 pessoas assistindo a essa live. Eu quero agradecer todo mundo. Os alunos do curso de pedagogia da Unifeb de Barretos estão também presentes aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E também, olha, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no YouTube e também no chat aqui do Zoom, tá bom, pessoal? A Lúcia Aparecida Pereira disse que frente a este momento, né, nós temos que atuar considerando também a desigualdade social, que foi aquela questão que você falou da alimentação. Mel, e eu achei muito importante essa fala sua na questão assim, olha, a atividade que eu vou planejar, ela é para a criança, mas quem que em primeiro momento quem que vai pegar essa atividade é um responsável, não é? E ele não sentou, quanto tempo faz que ele não saiu da escola, não é? Então nós temos que ter isso daí, gente, vale ouro, muita clareza nessa elaboração dessas atividades. Que seja um vídeo, que seja uma atividade impressa, mas é isso que ela falou, essa questão de atividade planejada ter o significado também para o pai. Não adianta escrever só o significado, mas é tentar que seja algo mais claro, mais direcionado, né? Que ele consiga entender. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, o Zoom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, ou a gente... parabéns, Mel, a Cláudia Arroio está falando com a gente. Parabéns, Mel, Larissa, Daniel. É um prazer rever. Oi, Claudinha. A Claudinha é amiga do Daniel também. Ela é da faculdade de Bebedouro. Ótimo ter você com a gente, viu, Claudinha? Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer também. Prazer todo meu. Parabéns aí pela iniciativa e pelo evento. Que bom, Cláudia. Seja bem-vinda aí. Pode dar as contribuições também. Hoje estou participando, o de vocês hoje, Tá mas bom. concordo plenamente. Também, como a Mel, sou da educação física e também acredito muito, muito mesmo que os movimentos, o estímulo motor tem muito a contribuir aí para o aprendizado cognitivo e para o desenvolvimento global das crianças. Isso. A Renata Batista também está aí com a gente, no momento de repensar também o portfólio dos nossos alunos. Isso é muito importante, né, Rê? Essa questão com o que é significativo no desenvolvimento dessas aprendizagens, né? A Renata colocou aqui no nosso chat.
aprendizagem em espelho, momento de repensar, inclusive, a nossa forma de buscar formação, isso é verdade. Eu falo isso porque no meu curso preparatório para os concursos, eu sou bem privilegiada porque eu tenho ali alunos que realmente querem aprender, querem sair dessa zona de conforto e se desafiam, né? Não é só uma questão de estudar leis para o concurso, autores ou língua portuguesa, mas é uma questão que primeiro parte da cabeça, do seu treinamento, né? Dessa questão do querer. É verdade, o pessoal da Unifadra comentando que a gente não estava preparado para isso, né? Realmente, ó, nós saímos da zona de conforto. Sabe quem está com a gente aqui? A Simone Luz também. A Simone Luz, uma companheirona de trabalho nossa aí. Beijo, tô adorando. Parabéns, meninas. Simone, deixa eu fazer uma pergunta. Olha, eu te enfiando aqui na live para você falar para. Olha só, Mel. A Simone está trabalhando com alunos com necessidades educacionais, os autistas, né? Ela se especializou nessa área também. E também é muito importante o conhecimento, os pais, né, saberem de tudo isso e serem informados disso, né, Simone? Muito. Esse é o momento que mais precisamos trazer os pais para esse momento tão difícil que a gente está passando. E sem, assim, esse companheirismo, né? Essa junção com a família, fica tudo mais difícil. Então, essa parceria é muito importante. Eu tenho autistas que estou tendo acompanhamento só por live, assim, e está sendo bem bacana, assim. Isso que a Mel falou. Eu preciso explicar o porquê, para que ele está fazendo, onde eu quero chegar, e é uma junção de tudo. Muito bem. Mel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tinha, eu não tinha pensado nisso, mas por que algumas crianças elas se adaptam então melhor a uma atividade ou a uma determinada metodologia? A que você atribui isso? É uma questão de estímulo. Algumas crianças são mais estimuladas para uma coisa e outras são mais estimuladas para outra, né? Eu acho difícil quando a gente começa a falar assim, porque tem crianças que são mais ouvintes ou tem crianças que são mais visuais. Fica difícil para um professor hoje trabalhar com uma abordagem que seja auditiva, que seja visual, né? Cada um de um jeito. Então, assim, na minha opinião, o que a gente pode fazer? Trabalhar numa relação mediana. Nós podemos trabalhar um elemento, mas aprofundar esse elemento. Como, por exemplo? Nós vamos trabalhar um conceito, uma aprendizagem lá na educação infantil, por exemplo, da alimentação, da independência para a alimentação. Então, você pode trabalhar de vários locais dessa independência. Você não precisa ficar só com a mão direita, você pode trabalhar com a mão esquerda também. Então, você precisa lembrar que esse estímulo ele deve ser ampliado. Você não pode se colocar dentro de um estímulo único, mas precisa ampliar os seus estímulos. Por exemplo, ainda em relação à alimentação, esse movimento de pinça é extremamente importante. Pinça com os 2 dedos, com a mão toda, né, para segurar, para ter essa força. Quando a gente fala em tudo isso, começamos lá na educação infantil segurando o alimento. Depois vai segurar um lápis, vai segurar um instrumento da escrita. E hoje nós temos também a informação tecnológica, que a criança vai ter que adquirir habilidade com o dedo e a habilidade também para teclar, né? O computador de mesa, que são habilidades diferenciadas. Então, enquanto professores, muito mais importante do que pensar como cada um aprende, é pensar que eu preciso dar o mesmo estímulo de vários locais. Eu estou querendo o quê? A independência para a alimentação? Então, eu vou trabalhar vários contextos para que eu tenha isso de uma forma mais global, né? Uma informação muito importante que a gente precisa sempre pensar. A criança, por mais que ela tenha mais facilidade com um lado com o outro, ela precisa ser estimulada nos 2 lados. Porque às vezes quebra o braço, às vezes faz alguma coisa, ela precisa ter independência para outra mão também, para poder realizar os mesmos processos. A gente precisa pensar que a educação, ela vai formar um ser humano para tudo. Ela não vai só formar um ser humano que vai
estudar, ler e escrever. Não, ela vai formar um ser humano para tudo. Ela vai formar um médico, ela vai formar o engenheiro, ela vai formar o lixeiro, ela vai formar todo mundo. Então, a gente tem que sair desse contexto de uma necessidade real. Esse cérebro, ele é um cérebro que nasce, né? Mesmo lá dentro da barriga da mãe já tem sinais de aprendizagem, mas a hora que ele nasce é a explosão, né? A hora que ele está pronto para receber todas as informações, e essas informações, elas não podem ser privadas. Nós precisamos trabalhar com ambientes ricos de estímulos, totalmente. É isso aí. E às vezes isso passa e nós não percebemos essa importância de trabalhar a questão desses movimentos que são tão pequenos, né? Que para nós, às vezes, não é significativo, né? Fala assim, lembra antigamente, quando as crianças nasciam, que elas eram enroladas assim, num coeiro? Gente do céu, quanto tempo as crianças ficavam assim enroladas? E aí, depois de um mês, imagina, quando a gente enfaixa um dedo e a gente tem que fazer esse movimento, dói. Imagina que a mãe tira o coeiro, né, Rubinho? A mãe tira o coelho e faz assim, ai, filho! Imagina a dor que a criança não deve sentir também, né? E assim, qual é a importância daquilo? De você fazer um casulo, o bebê nasce e entra num casulo de pano. Ficava um mês ali, não podia se mexer. Hoje é o contrário, não é? Hoje é totalmente diferente. Do berçário, eu estava vendo aqui uma aluna, a Marli, ela falou, né, uma professora, ela falou assim, que ela está gravando vídeo, aulas, né, para o pessoal, para os pais, e ela cuida de um berçário, ela é berçarista. Então, olha só, né, imagina, como que deve ser difícil essa questão para você começar, berçário 1, berçário 2, quero agradecer também a presença da Márcia, a minha coordenadora lá da creche Escola Carrossel, de Ouro Verde. Mas então, é isso, não é? Rubinho, quer falar alguma coisa? Querido. Será que ele vai ligar o som aí? Lari, enquanto o Rubinho se prepara, só queria falar uma coisa. Uhum. Quando você traz, né, a criança que ficava amarrada, né, e por quanto tempo a sociedade praticou isso como uma cultura, né? Então a gente precisa hoje, enquanto profissional, e assim, ó, nós da educação infantil, nós estamos na pior fase, viu, povo? Porque nós, com esse isolamento, ficou difícil, né? Uma criança um pouco maior, lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, o médio nem se fala. Tá fácil, não dá muito difícil para trabalhar com eles. Mas imagina como é que você vai ensinar a mãe a fazer uma atividade domiciliar com um bebê de menos de 1 ano. Como é que vai fazer isso, né? Essa berçarista Marli, que é uma graça. Então, precisa pensar fora da casinha. E a gente precisa abandonar as velhas crenças, abandonar essas velhas programações, porque senão a gente não consegue. Então, há necessidade de uma quebra de paradigma para que a gente pense de uma outra forma. A gente só vai conseguir fazer a manutenção desse processo de ensino-aprendizagem se a gente conseguir pensar fora da casinha. Neste momento, a gente precisa fazer este exercício, porque senão a gente não vai ter sucesso. E o sucesso, gente, ele está em coisas simples. A gente fica pensando que a gente precisa pensar, né, organizar uma estratégia pedagógica maravilhosa, que precisa encantar o pai, que precisa ser novo. Mas nós temos que pensar em coisas simples, em coisas simplistas que o pai tem em casa, que dá para fazer, que o pai se sente capaz de fazer. Como a Larissa falou, tem pais que já saíram da escola há quanto tempo? Tem pais que nunca foram à escola, que a gente já sabe disso também. Então, assim, dentro desse contexto simples da minha casa, do que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Para construir esse cérebro, esse cidadão, essa pessoa diferenciada. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a questão do certificado, né? Que no final da nossa palestra vai estar disponível um certificado para vocês. Legal, pessoal. A gente ficou bem feliz com essa oportunidade,
porque certificado a gente sempre precisa e é muito bacana, porque vai para o nosso currículo. Mas, Lari, o Rubinho não vai falar? Então, eu tô esperando, Rubinho. Estou esperando aqui. Boa noite, Mel. Boa noite, Larissa. Boa Prazer noite. estar aqui. Vocês duas são fantásticas. Eu só queria fazer uma colocação. Infelizmente, descobriram a importância da educação infantil muito tarde nesse país. A importância para o desenvolvimento de uma criança começa, igual a Merlin falou, na educação infantil. Começa do 0 ano mesmo. E nesse país, infelizmente, descobriu-se muito tarde essa importância. E outra coisa também que eu quero recolocar também, duplamente aí, eu estou vendo muitas lives agora, nós estamos nos descobrindo, e eu estou aqui o dia inteiro em home office, né? Que eu estou aula em 3 lugares de home office, em 3. E eu estou vendo muitas lives de professores fazendo coisas absurdas dentro da minha área de educação física e dentro das outras, e esquecendo que a criança está em casa, que eles não têm muito material. E nós, né, Merlin, da educação física, olha que material maravilhoso que nós temos para trabalhar, não é? Então, às vezes, a gente esquece isso. E educação física tinha que ter desde o 0 ano, desde de 0 ano para frente, a educação física tinha que existir, que é muito importante para o desenvolvimento integral do ser humano, né? Tanto psíquico, afetivo, motor, e nós estamos aí na área agora das inteligências socioemocionais, né? Que nós vamos ter que trabalhar muito isso na volta dessa pandemia. Nós vamos ter que trabalhar bastante essas crianças no sentido também de emoção, né? Como que elas vão vir? E para terminar, realmente essa pandemia nos tirou do conforto, né? Eu também estou aprendendo muito, sabe o quê? Informática. Estou aprendendo muito a mexer com informática nessa pandemia, né? Era uma coisa que eu não tinha muito domínio. E muitos professores estão tendo que aprender outras coisas também, que é tirar da zona do conforto, que às vezes nos dá medo, né? Tirou a gente da zona de conforto, a gente fica com medo. Mas isso é preciso, sabe? Aquele balde de água fria na nossa cabeça, opa, eu preciso voltar a estudar. E isso que os professores vão agora, daqui para frente, eu espero também que os professores compreendam que eles precisam voltar a estudar, que eles precisam sentar a bunda na cadeira mesmo e voltar a estudar, né? Que de repente acontece uma pandemia daí, a gente fica sem nada, e aí? Né? Então, essas são as minhas colocações, que agora eu só quero ouvir, essas são as minhas colocações, e mais uma vez parabenizar vocês aí por essa oportunidade, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Lindo, obrigada. Lari, Oi. E eu quero dividir com vocês uma coisa, pessoal. Isso que o Rubinho falou, né, de tirar os professores dessa área de conforto, é fantástico. Sabe por quê? Porque a gente também trabalha o nosso cérebro. Não se esqueça que a gente também precisa fazer a manutenção do nosso cérebro. Nós já estamos no automático. Gostaria de puxar com vocês da memória quantas vezes a gente esquece as coisas. Quantas vezes a gente chega na cozinha e fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui que eu não me lembro? Quantas vezes nós vamos até a escola e não sabemos por onde fomos, não sabemos o caminho que fizemos, aí fala, nossa, mas como que eu cheguei aqui? Então, Ai, detalhe. A gente sai da aula da faculdade, a gente não sabe onde deixou o carro. Exatamente. Gente, isso é sério. É uma oportunidade para todo mundo trabalhar o cérebro, para todo mundo. Porque quando a gente, né, se coloca pronto para aprender, para fazer algo diferente, a gente está fazendo novas conexões neurais. Essas novas conexões neurais significam que células nervosas estão se juntando para se comunicar, para passar hormônios, para passar neurotransmissores fundamentais para aquela ou para outra atividade. Então, frente assim a um envelhecimento que todos nós estamos caminhando para isso, o que nós temos? Nós temos um número absurdo de pessoas sofrendo de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, depressão,
temos um número absurdo de adultos sofrendo Alzheimer, perdão, e Parkinson. E um número absurdo de pessoas sofrendo de depressão, ansiedade, distúrbios do sono. Então, são todas doenças que pequenas estratégias cerebrais podem ajudar muito. Porque, gente, não existe remédio para tudo isso. Esses remédios têm muitos efeitos colaterais, tem uma série de outras coisas que vai afetar a nossa vida como um todo. Então, está na hora da gente, como professor, também tomar uma outra atitude, uma atitude de se preservar. O professor Riquelme falou sobre neuroplasticidade. E neuroplasticidade, ela só acontece diante de um cérebro estimulado. Um cérebro ligado no automático, ele faz sempre as mesmas conexões neurais. Mas um cérebro que aprende coisa nova, um cérebro mais otimista, um cérebro mais pronto para trabalhar com as funções socioemocionais, ele também é um cérebro mais ativado, mais irrigado, né? Que recebe mais oxigênio e glicose. Então, a gente precisa olhar para esse caos, para essa pandemia, para esse isolamento, com um olhar positivo. É uma oportunidade de aprendizado para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Gente, a internet é uma coisa nova para todos nós. Nós nascemos numa época que a gente não nasceu como as crianças de hoje, com o celular na mão. Então, é difícil para todos nós. E essa dificuldade só favorece a construção de novos caminhos no nosso cérebro. Então, vamos olhar para tudo isso com otimismo, como uma nova oportunidade para todos nós construirmos juntos uma base que seja um pouco mais sólida. Né? Depois de tudo isso, como seremos? Eu, enquanto ser humano, a minha sala de aula, como será o meu grupo de familiares desses alunos, tudo vai ser diferente. E isso só depende da gente, de como a gente está vendo agora. A gente precisa sair do lugar do vitimado, do lugar que só tem trabalho, do lugar que está difícil, precisamos avançar. Ficamos nesse lugar até agora vamos avançar. Tá difícil? Tá, mas eu vou superar. Ai, tá muito complicado? Tá, mas eu vou fazer diferente. Se eu não consigo fazer 10 coisas diferentes, 10 atividades domiciliares diferentes, não tem problema, eu faço uma bem feita, vale a pena. Para fazer uma bem feita, gente, você não precisa de muito, você só precisa pensar. Como é que você vai ativar o cérebro da sua criança? É só isso que você precisa. Sentar e se programar. Planejar dentro daquilo que a gente já conversou. Olha, eu vou fazer isso e eu quero atingir o quê? O que é que eu vou falar para o meu pai e para a mãe do meu aluno que a gente vai atingir o quê? Qual a finalidade daquilo? E aí as coisas vão acontecendo. Só assim, dentro de uma leveza e de um otimismo sadio, que a gente vai conseguir avançar nessas questões. Para a melhora do meu cérebro, para a melhora do seu cérebro e para a melhora do cérebro das nossas crianças. É isso aí, porque quem é que vai conduzir tudo isso? Somos nós, professores, né? Somos nós que estamos aí, coordenadores, à frente de tudo isso, que vamos, por exemplo, dar uma demanda de atividades, direcionar com os nossos pares as atividades, e essa leveza e essa simplicidade tem que passar da gente. Então, nós estamos aqui para quê? Para contribuir com essa atividade significativa. Como a Mel falou, que seja uma coisa simples, mas direcionada. Pensando nas crianças com necessidades educacionais, pensando em todo um contexto. E começando pela gente mesmo. Como o Rubinho colocou, a Mel também colocou, essa questão de lidar com a tecnologia, nós temos professores que não conseguem nem abrir o e-mail. E isso daí também é uma barreira. Se ele já conseguir abrir o e-mail depois disso, enviar um e-mail, digitar alguma atividade no Word, que seja, ele já vai estar vencendo uma barreira dele. Então, cada um tem uma barreira, né? O professor Paulo Vicente, que é o responsável pela emissão do certificado, eu fiz um curso com ele no meio do ano passado, chama Prof 21, onde ele capacita professores profissionais para lidar com essa questão do Google Sala de Aula, com atividades direcionadas online presenciais. Então, tudo isso eu também tive que aprender, e aprender muito rápido, né? Então, nós temos realmente que nos ressignificar, reaprender e tudo mais. Sair dessa zona de conforto, como diz a Márcia aqui no YouTube. Deixa eu só ver o pessoal que está comentando aqui no YouTube, concordo plenamente. A Mara da Paz está aqui, Mel, no YouTube também. A Carla, Janaína Carvalho.
Mara, sua linda, um beijo! Ótimo te ver aqui. Tem bastante pessoal aqui que a Mel já passou por várias cidades aqui, estão conosco. A Mara não quer falar nada? A Mara está no YouTube, acho que ela está no YouTube, ela não está no Zoom. Ela não está aqui na nossa sala do Zoom. E também, se tiver alguém do Zoom quiser comentar, tem os alunos aí. A Mara de Sumaré, lindona! Olha só. Quanta gente. Eu vou apresentar para vocês. Tá dando para ouvir, né? Eu vou apresentar para vocês o link pelo qual vocês vão fazer a emissão do certificado para vocês, tá? Deixa eu só me organizar aqui. E vou compartilhar minha tela, e vocês anotem esse link, que é o link que vocês vão, então, entrar para o certificado, ele vai no e-mail de vocês. Então, vocês vão receber um certificado como esse, tá? Esse aqui é apenas um modelo do certificado, tá dando para ver aí em casa? Tá, né? Isso. É um certificado modelo apenas, tá? É o Prof. 21, vocês podem seguir no canal, eu coloquei lá o professor Paulo Vicente está aqui. Professor, quer explicar para nós? Eu fiquei aqui o tempo todo ouvindo vocês. Quer explicar? Pode explicar, Larissa. Você já sabe o caminho. É o professor Paulo Vicente, ele que eu comentei, que é meu professor também. Esse certificado é emitido pelo curso dele, Prof. 21. Sigam ele no canal do YouTube. Ele é youtuber em física, tá, gente? Só tem 166 milhões de aulas assistidas da Universidade Federal de Salvador, no Instituto Federal de Salvador. Então, vocês vão entrar nesse endereço aqui, pessoal, ó, http, certinho, exatamente esse endereço. Depois eu vou disponibilizar, na verdade, é melhor copiar agora. Vocês vão entrar nesse endereço e vocês vão preencher um formulário. Vocês vão preencher o formulário com o nome, o endereço certinho, o e-mail, fazer uma senha, e essa senha você vai ter acesso ao seu certificado lá na página Prof. 21, descendo aí do lado esquerdo, onde vai ter certificado. Você vai entrar com seu login e senha e vai aparecer o certificado para você. Quer me dar... É isso, prof. Quer me dar o compartilhamento? Eu posso mostrar passo a passo? Vou Deixa eu perguntar uma coisa. A gente que já tem o login lá no Prof. 21, pode usar o mesmo login? É o mesmo login. Vou torná-lo anfitrião, prof. Peraí. Deixa eu ver aqui. Calma aí que eu já acho que você... Aqui, tornar anfitrião. Sim. Você é anfitrião agora, prof. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Só estou com um monitor hoje, então vai ser tela infinita inicialmente. Bom, digitando o endereço que a professora Larissa indicou, gg.gg/, vou copiar de novo aqui, ó, gg.gg/palestra-Larissa 2704, a data de hoje. Quem já tem login e participou da palestra na segunda-feira, vai entrar com o login que já criou. Então, você já tem uma conta e ele não vai aceitar uma conta duplicada, tá? Eu vou sair aqui, eu estou logado, eu vou entrar novamente. gg.gg/palestra-Larissa 2704. Se você fizer isso, vai aparecer assim, ó. Se você já é nosso aluno, primeiro faça o login. Então, todo mundo que emitiu o certificado na segunda-feira vai fazer o login com o e-mail e com a senha que você escolheu na semana passada. Caso você tenha esquecido, clica em esqueceu a senha e o sistema reenvia a senha para você, reenvia um e-mail para você criar uma nova senha. Se é a sua primeira vez, ou seja, você ainda não é aluno Prof. 21, é a primeira vez que você está chegando no site, nome completo, e-mail, confirma o e-mail para ter certeza que digitou corretamente, senha, confirma a senha e o celular é opcional, tá? Você coloca ou não, fica a seu critério. No meu caso, eu já sou cadastrado, eu vou mostrar aqui o processo aqui de geração do certificado, é bem simples. Depois que você entrar,
Para mim vai aparecer um monte de curso, mas para você vai aparecer apenas um curso, certificado palestra online. Neste certificado, observe aqui que tem aqui a foto aqui dos palestrantes de hoje, professora Larissa, professor Daniel e a professora Meli. E aqui embaixo você vai clicar em baixe aqui o seu certificado. E em seguida você vai clicar em obter certificado. No meu caso, que sou administrador, ele sempre emite um certificado de exemplo. Então, você clicou certificado, você já pode baixar ele imediatamente, tá? Você baixa agora mesmo para o seu computador. Eu percebi agora um bug aqui, Larissa. Olha só onde a data está. O pessoal já foi. Já foi? Olha só onde a data está. Mas isso pode ser emitido novamente, tá? É só a data, ela ficou... Eu olhei várias vezes e não percebi que a data onde ficou. Quando eu fiz a alteração do Riquelme, colocando mais um nome, a data desalinhou. Mas eu posso fazer a alteração aqui e isso não altera a emissão do certificado. Vocês podem emitir... Opa! Daqui a pouco, então, a gente libera de novo, aí você fala, ó, tá ok, e aí, né? Certo. Esse erro que deu aqui agora deve ter acontecido para muitas pessoas aí que vão reclamar. Erro 503. Erro 503 acontece quando o site tem muitos acessos simultâneos. É aquele risco que eu te contei, Larissa, sobre o uso do Moodle. Quando o Moodle, você coloca muitas pessoas para entrar de uma vez só, dependendo da configuração, ele pode dar esse erro 503. Aí daqui a pouco, quando as pessoas saem, você atualiza a página e ele volta. Tá? É um erro temporário que acontece sempre que as pessoas entram de uma vez só. Eu vou corrigir isso aqui. Foi o problema da data, não é isso? Volta aí para o... Pessoal, eu vou corrigir aqui esse problema rapidinho e retorno, tá? Porque a data está em cima da assinatura. Isso é um bug que eu não tinha percebido, não tinha acontecido antes. Quando eu alterei o nome de Daniel, botei Daniel Riquelme Uribe, ele desalinhou. E aí eu tenho que corrigir isso aqui agora. Vou fazer isso aqui agora. Me dê 5 minutos. Sem problema. Me devolve o anfitrião aí e daqui a pouco você anfitrião para você. Você não consegue tomar de volta, não? Não toma. Só sai bate-papo, Você abre a sala e não toma de volta. Não tomo. Você vai ficar aí o resto da palestra. Não, vou devolver agora aqui para você e corrijo já essa questão. Tornar anfitrião. Alterar anfitrião. Tá com você, Larissa. Tá bom, obrigada, prof. Interromper o compartilhamento e volto já com essa correção de bug. Tá certo. Gente, vocês viram um detalhe? Vem de Salvador. Olha só que coisa mais rica, Mel. A gente não pensava que seria nessa proporção, né? Chile, Salvador, várias cidades aqui. Mato Grosso do Sul está aqui. Mato Grosso do Sul está presente também no YouTube, aqui com a gente. E olha só, quanta coisa que a gente tem que aprender, né? Pegando esse gancho que a gente estava falando. O certificado, o que eu gostaria de pedir para vocês, a hora que vocês imprimirem o certificado, tira uma fotinha, coloca no Instagram, marca nossas redes sociais, Paulo Vicente, professora Mel Oliane, @Larissa Petrucci, tá bom? Marca a gente, porque o que a gente quer? Assim como o pessoal, quer ficar famoso, não é essa a questão, mas é que nós queremos divulgar vamos estudar, vamos nos renovar, vamos ouvir coisa boa, fazer coisas boas, aprender, somar, aproveitar esse tempo que está para nós, para agregar valor na gente e no outro. Não é, Mel? Ô, Mel, deixa eu fazer uma pergunta para você. E pegando esse gancho aí, de que forma prática, então, fazendo aquela retomada, né? De que forma prática a gente pode ativar esse potencial do funcionamento máximo do cérebro? Porque deixa eu fazer uma colocação para você. Eu falo assim para os meus alunos do cursinho, não muda o gabarito na hora que você for passar para o gabarito oficial. Aí eu não sei se eu estou certa na minha colocação, porque eu falo assim, parece que quando você muda, quando você vai corrigir, está errado. Aí eu falo assim, que o seu cérebro, olha só como eu sou audaciosa. Eu falo assim, o seu cérebro fala assim para aquela questão, eu já te vi antes, aquela que você mudou e era certa. O seu cérebro fala assim, o seu inconsciente, eu já te vi antes e não sei de onde, mas eu acho que é você. E na prova a gente marca aquele xizinho. Quando a gente vai passar para o gabarito, quando você corrige o gabarito, você fala assim, professora, você não sabe, eu mudei questão e eu errei. Então, tem alguma coisa a ver com essa sinapse? Como que eu posso potencializar isso? Fala aí, Mel, para nós. Peraí que seu som tá fechado.
o cérebro ele é muito inteligente, né? Essa é uma situação de registro da memória. Então, é assim, os seus olhos começam a ler e falam, eu já vi essa. Então, é vagabundagem, viu? Pode parar com isso, galera, mas é sério. Gente, o cérebro, ele é muito esperto. E ele, assim, ele quer trabalhar com menor gasto energético, entendeu? Então, se ele já começou a olhar aquela questão e falou, já reconheceu, aí ele já fala, é isso, e aí ele vai gastar menor, ele não vai ficar pensando nisso. É o menor consumo energético e acabou. Então, a gente precisa treinar isso. Muitas vezes a gente começa a ler uma coisa e aí seus olhos começam a saltar as palavras. Porque você já leu, você já está cansado de ver aquilo está chato, e às vezes tem algumas coisas ali no meio que você ainda não viu. O professor de faculdade é danado para fazer isso com a gente, viu? É um distrator, isso chama distrator cerebral, que você engana o seu cérebro e que isso está ligado aos processos de memória. Os processos de memória, eles ficam localizados aqui no lobo temporal, tá? Então, lá dentro da área subcortical, os processos de memória ficam armazenados, especialmente as memórias que a gente usa, né, o tempo inteiro. Essa memória de trabalho que você está usando o tempo todo. E respondendo a sua questão da situação prática, como é que a gente tem que pensar numa estimulação um pouco mais global desse cérebro? A primeira coisa, a gente precisa pensar na anatomia do cérebro, que é aquilo que eu falei desde o princípio. Então, tudo isso, essas cores que estão aqui na bola de isopor, a gente está falando do quê? A gente está falando da camadinha do cérebro que fica logo depois do osso, do crânio. Então, logo depois do osso, que é a caixa que guarda o nosso cérebro, que é o órgão mais fantástico que a gente tem, porque um coração dá problema, a gente transplanta. Um fígado dá problema, a gente pega do outro, mas o cérebro não, tá? Então, tudo tá aqui. O cérebro é único, é um órgão espetacular, não existe nada ainda criado que possa ser semelhante a essa máquina que a gente tem aqui. Então, nós precisamos pensar numa forma de estimulá-lo de maneira mais global. Então, para que eu possa estimular o cérebro, eu tenho que pensar em coisas que vai fazer com que esse cérebro trabalhe. Para o cérebro trabalhar, é igual um carro para andar, não precisa de combustível. O carro não anda sem combustível, né? Tem que ter o combustível, tem que ter a água certa, tem que ter o óleo certo. Então, um conjunto de elementos para esse carro andar. O cérebro também. Lembra que eu disse que o cérebro ele não aprende se ele estiver com fome e com sono? Então, a gente precisa dar conta que esse cérebro esteja descansado e bem alimentado. Esse alimento é importante porque tudo que a gente come vai ser quebrado lá no nosso estômago. Quebrado em pequenas partículas e vai virar glicose. E o cérebro é guloso, ele consome mais de 20% de toda a glicose corporal. Então, toda essa glicose vai subir e ela vai ter que ser levada para as áreas cerebrais que a gente está estimulando. Se você só gosta de ouvir música e só se sente tentado em aprender coisas que vai trabalhar o seu sistema auditivo, seu sistema visual vai ser prejudicado. Se você só gosta de fazer determinada coisa, uma área do cérebro vai ser mais estimulada que a outra. Um exemplo da neurociência é que existem muitos trabalhos que verificam como é a anatomia cerebral de pessoas diversas. Por exemplo, pessoas que tocam violino, músicos, eles trabalham muito com os dedos. Então, a área cerebral que é responsável por essa decodificação dos dedos, ela acaba sendo maior do que um ser humano que não tem essa prática. Então, nós precisamos pensar em praticar ações que possam exercitar o cérebro. O cérebro não é um músculo. É errado pensar nisso, tá? Ele não é um músculo, ele é um tecido. Só para a gente fazer uma imagem, para a gente poder entender, o cérebro precisa ser exercitado. Exercitado como? Eu preciso dar atividades, estímulos, para que
áreas cerebrais específicas sejam ativadas. Que áreas são essas? Os meus olhos, que está aqui na área verde, a capacidade sonora e a capacidade de degustação e a capacidade olfativa, que mora aqui no lobo temporal. As sensações, e quando a gente fala de sensações, existem sítios receptores específicos, que é a palma da mão, a boca, a língua e os pés, tá? Eles têm células especializadas que levam informação direta para o cérebro para ser processada. E toda essa área aqui, ó, amarela, ela não é maior por acaso, verifiquem, olha, ela é muito grande. Essa área, ela só vai ser formada por volta dos 21 anos, e essa área, eu sempre brinco com os alunos, essa área é responsável pelo nosso juízo. E tem gente que ainda não desenvolveu isso, viu, gente? Então, esse nosso juízo, o julgamento, o planejamento das ações, as funções cognitivas, que é a atenção, concentração, o raciocínio lógico, tudo isso mora aqui, nessa área amarela. Então, quando a gente for pensar em uma atividade, vamos pensar em uma atividade que possa estimular essas áreas cerebrais. E a gente já sabe que esse estímulo é o quê? É a garantia de sangue, de fluxo sanguíneo, de irrigação, né? Que o cérebro vai receber oxigênio e glicose para se manter vivo. É tão sério que eu estou falando para vocês, gente, que, por exemplo, uma pessoa que tem um derrame, o que acontece? Por que ela fica paralisada de um lado ou de outro? Tem um problema na função da fala? Porque a área cerebral responsável por aquilo morreu, deixou de receber oxigênio e glicose, por isso não funciona, tá? Quem tem Alzheimer, por exemplo, a área cerebral responsável pelos processos de memória, que começa primeiro a memória recente, para depois, né, a memória de longo prazo, ela acaba não funcionando tão bem quanto deveria, e por isso tem esse sinal e sintoma, né? Por isso você vê essa dificuldade de memorização, dificuldade para trabalhar com as atividades da vida diária, com aquilo que está mesmo no dia a dia no trabalho. Então, nós estamos falando de um potencial imenso e que nós, professores, precisamos conhecer. O cérebro, nós precisamos atrelar esse conhecimento do cérebro ao conhecimento que a gente já tem do Piaget, né, do Vallon e tantos outros, as teorias desenvolvimentistas e comportamentais. Precisamos pegar aquilo que nós estudamos na graduação e fazer uma interface com o que a neurociência traz dentro do aspecto da aprendizagem. E isso, gente, infelizmente a gente não aprende no curso de graduação, porque as nossas graduações ainda não contemplam essa disciplina, né? Então a gente precisa buscar mecanismos para ajudar. Vocês verifiquem, a gente não está falando nada lunático, nada que não dê para fazer. Não, é fácil, é só a gente entender o mecanismo que a gente consegue, né? E quando a gente fala de uma criança especial, ela também aprende do mesmo jeito, porque o cérebro dela também é igual ao outro. O que acontece com uma criança com deficiência? Ela tem uma disfunção que deixa esse processamento um pouco mais lento, ou que tem alguma disfunção no meio disso, que tem alguma área que esteja lesionada. Mas aí é muito particular de cada diagnóstico, né? Mas a gente precisa saber que o cérebro da nossa criança com deficiência especial é igualzinho. Meu cérebro é igualzinho a esse, o seu é igualzinho a esse. Só para retomar, isso daqui que eu estou segurando nas minhas mãos está dentro do meu osso. Dentro do meu osso, tudo aqui em volta tem uma membrana, uma gelatininha que são as meninges. Tem 3 meninges. E elas existem para a gente não chacoalhar a cabeça e bater o cérebro no osso. Porque senão a gente bateria o cérebro no osso e causaria lesões. Então as meninges existem para proteger esse cérebro. Isso daqui que eu seguro nas minhas mãos é o cérebro, e aqui, ó, embaixo tem um outro órgãozinho que chama cerebelo, que a gente ainda não está falando dele, mas é um órgão fundamental, né, Robinho? Para o movimento, para a agilidade, para a coordenação, né? E o cérebro, se a gente pensar aqui no cerebelo, né? O
cerebelo ele fica aqui, durante muito tempo ele foi chamado como um pequeno cérebro, e dentro do nosso cérebro é como se fosse assim, ó, o meu braço é o tronco cerebral, por onde vai passar minha medula espinhal. E essa medula espinhal, por que ela é importante? Porque ela também tem esse tecido, esse mesmo tecido que compõe o cérebro está lá dentro da medula espinhal. Por isso que quando sofre alguma secção, né, na medula espinhal, pode ficar sem mexer as pernas, sem mexer os braços e as pernas, pode ter dificuldade respiratória. Lembra do super-homem? Então, são questões muito fundamentais, questões prementes que nós, professores, precisamos conhecer. Não tem jeito, a gente precisa começar a olhar para isso, né? E a gente precisa começar a olhar para isso com o olhar de quem gosta. Porque a leitura desses textos é uma leitura diferente, é uma leitura que a gente, enquanto professor, não é acostumado. Porque é uma leitura cheia de conceitos, cheias de teorias, e que não dá para fazer uma leitura rápida. Você precisa parar, assistir um vídeo no YouTube, ou parar, ir para um vocabulário. Então, é uma leitura diferenciada, mas a gente precisa lançar mão de técnicas mais simplistas, de coisas que a gente realmente consiga entender e falar com a gente. Lembra o pai que eu falei para vocês que ele só vai colaborar com a gente se tiver significado? A mesma coisa é a neurociência. A gente só vai ter vontade de aprender se a gente usar e ver que é bom, e ver que a gente consegue, que traz resultado. Então, experimente, né? O meu recado é para que você experimente que você vai ver que você vai gostar e é gostoso, porque facilita o trabalho, vale muito a pena. E também tem uma questão, só para já ir finalizando, mas é muita coisa que é interessante que a gente vai linkando, né? Às vezes a gente entra numa sala de aula e o aluno, aí você fala assim, você pegou, por exemplo, para substituir um professor, e você fala para os alunos assim, vocês já aprenderam isso, né? E o professor falou que sim. Aí os alunos falam, não, a gente nunca viu. Aí começa a surgir aula lá no final. Então, eu falo que é a repetição de aprendizagem, de ensinar a mesma coisa de várias outras formas, isso vai fixar, trabalha memória curta, média e longo prazo, né? Que eu também prezo bastante isso quando eu ensino os alunos, por isso que eles falam, eu consegui aprender tal coisa, mas porque sem perceber, ele já está lembrando disso em outros momentos, né? Isso é interessante. Mas vamos então para as contribuições aí. O professor Paulo já deixou o certificado ok, né, prof? Já está ok. Muito obrigada, viu, prof? Sempre muito obrigada. E ele já deixou o certificado certinho. Acho que não precisa fazer novamente o processo, não, né? Acho que. Ô, Larissa, tem um pessoal falando aqui no meu WhatsApp que eles não conseguiram pegar o link certinho do certificado. Você pode passar de novo, por gentileza? Posso. Tá no grupo de WhatsApp. Solicitar também pelo WhatsApp para facilitar. Só lembrando que esse link ele vai ficar disponível só 24 horas, tá? Então, quem acessem o link, façam a emissão de certificados, depois ele vai sair do ar. E o que acontece? Esse QR Code, né, ele é o que dá validade ao certificado. Se vocês apontarem aí o QR Code para o celular de vocês ou para alguém configurar, vai sair no site do professor Paulo 21. É isso, né, prof? Exatamente. Isso é o que dá validade para o certificado. E vou colocar novamente aqui a tela. Que noite gostosa, hein, gente? Meu Deus, amei tudo isso. Amei. Olha só. Então, o professor colocou lá gg.gg/palestra, traço, não é underline, é traço, Larissa 27, 2004. Tá certo, pessoal? E essa live, ela está gravada, ela vai estar disponível, tá bom? Para vocês aí no canal do YouTube. Vou colocar no meu canal do YouTube e nas redes aí. Posso descompartilhar? Copiaram? Beleza. Aqui no nosso chat está escrito assim, o Matheus, ele perguntou, o que fazer quando a criança ela está neste processo de aprendizagem e manifesta essa fome e esse sono, né? O que pode ser feito ao longo do dia, da aula, da educação, ou até mesmo na aula de educação física, e quanto tempo leva para esse cérebro se recompor novamente a atenção cognitiva? O Matheus /Karina perguntou, Mel. Oi, Matheus, ele é da rede lá de Cordeirópolis, da rede municipal, tudo bem?
Gente, é bacana para todo mundo que Cordeirópolis foi escolhida como uma cidade pelo Google e eles têm uma assistência super diferenciada do Google, os professores, os alunos. Então, vale a pena vocês entrarem na internet e conhecer o trabalho que a Google tem feito lá em Cordeirópolis. Matheus, olha, tá com fome? Precisa da comida, né? Acho que a rede municipal isso é muito mais fácil, porque a gente tem as merendas, então tem que dar uma flexibilizada. Ah, mas não é hora do recreio. Mas a gente precisa perceber, tá com fome, é hora de se alimentar. E tá com sono é complicado, porque se ele não descansar, né, ele não vai conseguir aprender. Então aí a colaboração da família, chamar a família para uma conversa, para tentar ajustar a hora de sono. Geralmente uma criança precisa de 8 a 10 horas de sono. Né? O que está acontecendo com as nossas crianças hoje? Elas estão ficando muito tempo na internet, os pais não estão olhando para isso, fazendo a gestão desse tempo, e aí elas vão para a sala de aula com muito sono. Então é a conscientização com os pais mesmo. E a partir do momento que você der o alimento, depende do alimento, mas se for carboidrato, bolachinha, pão, é imediatamente, já começa essa digestão na língua mesmo, e já vai liberando glicose, né, de uma forma bem rápida aí, tá bom? E há também uma discussão, né, nas escolas, e eu acho interessante, nossa, não sei que horas a gente, né, vai sempre incumpridando alguma coisa, mas o que é interessante, nas creches, escolas, o pessoal fala assim, ah, tem que dormir todo mundo junto nesse horário. Eu sei que é difícil essa dinâmica, tá? É muito difícil porque sempre está uniformizado. Mas até o professor Daniel disse na fala dele, nós estamos vivendo na heterogeneidade. E quando a gente pensa na hora do sono, será que toda criança tem sono? Será que todo dia a criança está de bom humor? Ela não pode estar um dia que ela não está bem humorada? Né? Então, assim, essa questão das emoções e essa questão dos desejos das crianças é o que oscila na questão do aprendizado, não é, Mel? É o que muito oscila. Importante. A gente precisa olhar para isso com muito cuidado mesmo. Querendo ou não, a nossa rede municipal é uma rede que ainda a alimentação é uma questão fundamental, né? E essa discussão, ela precisa ser fomentada. A gente precisa olhar para tudo isso dentro de uma questão individual, não tem jeito. Às vezes, aquela criança está precisando de mais do que a outra. É um estímulo que ela precisa, né? Não só da comida, mas do estímulo. Por isso a importância do professor nesse contexto, como mediador desse conhecimento, né? Que é o professor que vai conseguir ter essa percepção do que cada um precisa para aquele momento, para que a aprendizagem seja mais oportunizada, né? O meu, a gente tem também uma pessoa muito especial aqui conosco, é a Renata Batista, a Rê, ela está representando a diretoria de ensino de Adamantina. Ela está aqui, estava aqui no vídeo até agora, deixa eu dar uma saída, não sei se ela está ainda, mas ela estava todo o tempo aqui embaixo, né? E ela é formadora. Oi, Lari. Oi, Dri. Tá aqui. Eu dei Renata. Eu dei tchau porque eu tinha que responder umas coisas da DE, mas a conversa se prolongou e eu fiquei com dó de sair da sala e tô ouvindo vocês. Mas maravilhoso, amei, muito bom. A Mel tinha me chamado já para participar. Confesso que eu estava muito cansada porque a gente está vindo numa rotina de videoconferência o dia inteiro também. Não tá fácil para ninguém. Mas é o momento da gente se reinventar mesmo, é o momento da gente estar aberto para tudo isso, né? E eu acho muito importante participar dessas discussões de educação infantil com vocês, porque a gente está vendo o reflexo dessa não valorização da educação infantil com os nossos alunos do ensino fundamental e médio. Então, muito obrigada por permitir a gente participar, porque é uma discussão muito importante. Legal, Rê, muito obrigada. E olha, essa reunião serviu para eu reencontrar a Renata, que eu estudei com ela no Cefam. Meu amigo de escola, gente. Ela foi da minha turma do Cefam. Muito legal. Legal, então, muito obrigada, viu? Então, agora vamos para as considerações finais, Mel, tudo bem? Tudo bem. Bom, e é pessoal, isso. Pode falar, Mel. Eu quero deixar aqui o meu recado e que a gente consiga, sabe, se unir, porque ninguém está sozinho, a gente está junto.
eu tenho postado para os municípios que eu faço formação vários vídeos com exemplo de como a gente pode dar uma atividade, né? Eu uso coisas que a gente tem em casa, pano molhado para limpar a parede com uma mãozinha, depois com a outra, tênis, né? Como que a gente pode abordar a atividade com embalagens de coisas que a gente tem em casa também, né? Como a gente brinca com a criança, com os elementos da vida diária. Eu tenho um canal que chama Neurociência e Atividades Pedagógicas. A gente pode disponibilizar aqui. Eu também tenho um Instagram que posto sempre coisas lá no Instagram, algumas figuras para a gente pensar e alguns resumos mais ilustrados, de coisa que a gente possa pregar na geladeira, sabe? Deixar como pano de fundo do nosso celular, coisas que possam nos remeter a outras coisas, né? O cérebro, ele precisa de estímulos diferenciados. Se você lê sempre a mesma coisa, o mesmo papel, do mesmo jeito, sempre em times, ele está no automático. Então, por isso que é importante fazer umas releituras com figurinhas, usar outras imagens, infográficos, porque chama atenção para aquilo e a gente consegue ter uma memorização melhor. Então, no Instagram eu acabo fazendo muito isso. O Instagram é @merlinoliane e o canal eu deixo mais para postar mesmo os videozinhos e tenho feito isso pelo WhatsApp pelos municípios que eu já passei, né? E fico aqui com o meu recado para que a gente não desanime, para que a gente veja tudo isso dentro de uma perspectiva muito positiva e que a gente traga o pai para junto da gente, que a gente vai ter sucesso, eu tenho certeza disso, e que a gente dê a mensagem subliminar para o pai que ele pode confiar na gente. Se a gente fizer esse exercício de casa, falar da atividade domiciliar, falar por que precisa, esse pai automaticamente vai se colocar mais confiante, né? Porque essa insegurança do pai também pauta na confiança. Então, se a gente fizer isso bonitinho, não precisa fazer muito, mas vamos fazer com carinho, com cuidado, porque a gente é capaz, né? Nós trabalhamos com a educação infantil, e a educação infantil, gente, é para o professor bem arrojado, não é para qualquer professor, né? Porque é um professor diferenciado. Então, se a gente partir desse pressuposto, dessa sensibilidade, né? E de cuidar para que essas emoções, elas sejam tratadas, para que essas emoções também possam ajudar na construção dessa aprendizagem, tenho certeza que nós teremos muito sucesso. É isso aí. Eu quero agradecer a todos a presença, que espero que o que nós aprendemos hoje, que o cérebro, então, ele é um órgão, né, da aprendizagem e temos que pensar nele, fazer com que o pai entenda o porquê ele está fazendo aquela atividade e pensar na gente também, né? A proposta de eu fazer essa live no meu canal foi realmente fazer essa interação com educadores, professores, todos envolvidos nessa nova forma de aprender. Nós estamos aprendendo, né? Todo momento, e nós vamos, a partir de hoje, né, começamos as atividades em todo o estado, em todo lugar, está fazendo atividade para as crianças, então nós temos que direcionar essas atividades de forma objetiva, clara. Gostei demais disso, como eu falou, essa questão simples. Merlin, muito obrigada pela sua participação. Nós, assim, combinamos, vamos fazer uma live, assim como eu fiz com o professor Paulo Vicente também. Decidimos, vamos, e muito obrigada por vocês terem participado. Chegou ao ponto de nós termos aqui 280 pessoas assistindo nossa live, e espero ter contribuído, né, nesse momento e gostei muito de rever muitas pessoas. A Persiliana está aqui na sala, professora Persiliana está aqui no Zoom com a gente, trabalhou muito tempo com a gente aqui na Unifadra. Nossa, muito obrigada, não dá para citar o nome de todo mundo. O YouTube, pessoal, deixou muitas mensagens, mas está gravado tudo ali, Mel, depois você pode ver na live lá no YouTube, que a Mel só está vendo aqui pelo Zoom, tá? E aí expressar o carinho que você tem por todas as sociedades que você convidou. Pessoal, muito obrigada. Professor Paulo, muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua colaboração. Foi um sucesso. Muito obrigada.
E é isso, pessoal. Tenham todos um ótimo retorno às atividades da sala, da escola, né? Na verdade, nas suas escolas, nas suas cidades. E eu me coloco à disposição, o manual da professora Larissa. Estou no YouTube, no Instagram, @LarissaPetrucci, e nas redes sociais. Nós vamos colocar aí, então, o certificado à disposição 24 horas, tá bom? Então, acessem, tirem seu certificado, tirem uma foto, marquem a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Mel. Tchau, Larissa. Tchau, Beijo. querida. Tchau, Obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Tchau, Mel. Tchau, Larissa. Tchau, querida. Obrigada, meninas. Obrigada. Que orgulho, Larissa. Não fala que você é show. Parabéns. Quem que tá? Cidinha? Tudo bem, Cidinha? Obrigada, amor. Parabéns, Mel. Parabéns. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu, Rê? Obrigada, viu? Não, menina, toda. Foi demais, Obrigada, perfeito. Obrigada. Foi bem legal o bate-papo. Obrigada, Vivi. Yara, os alunos do cursinho, ai, que fofos vocês. Vou encerrar aqui. Beijos. Beijo.